Bom dia, primeiro ano. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá, nossa aula de língua portuguesa hoje, hein? Hoje faremos uma revisão de conteúdo. Já tivemos 2 semanas de aula na quarta unidade, 2 semanas de aulas. Então agora podemos fazer uma revisão de conteúdos. Então já estamos estudando o adjetivo, vimos a classificação do adjetivo em simples, composto, primitivo e derivado. Vimos o adjetivo pátrio, vimos a locução adjetiva, as flexões do adjetivo em número e em gênero, e vimos também o grau do adjetivo e todas as formas: superlativo absoluto, superlativo relativo e o grau comparativo do adjetivo. Hoje, inicialmente, revisaremos o adjetivo pátrio. Então, o que é um adjetivo pátrio? É justamente aquele adjetivo que permite que você identifique a origem de uma pessoa, ou de um objeto, ou de um produto. Também são chamados de adjetivos gentílicos. Então, o adjetivo pátrio identifica a nacionalidade ou a procedência daquilo que está sendo falado. Pode ser uma pessoa, como dito, ou pode ser alguma outra coisa. É interessante que a lista é imensa. Se você pensar no número de países, o número de estados, o número de cidades e regiões, realmente, se formos estudar, fazer uma lista completa de adjetivos pátrios, vai ser algo bem trabalhoso. O módulo traz bastantes adjetivos pátrios. Eu coloquei alguns aqui para exemplificarmos. Por exemplo, de Goiânia, que é uma cidade em Goiás, nós chamamos de goianiense, a pessoa ou algo que tem essa procedência. De Espírito Santo, nós temos duas formas, por isso também é interessante perceber que pode haver duas ou mais formas para se referir à mesma origem. No caso do Espírito Santo, está correto falar capixaba e está correto falar espírito santense. De Guatemala, aí nós temos o guatemalteco. Então são pessoas, também temos termos que são incomuns. Talvez a goianiense já ouvi falar. A capixaba sempre aparece alguma coisa ali no programa de TV, quando alguém diz que é do Espírito Santo, é identificado como capixaba. Talvez até o apelido de alguém fica como capixaba, da mesma forma que um baiano, quando sai da Bahia, é chamado de baiano, né? Então o guatemalteco já é uma palavra a mais que vocês não têm costume. De Pequim é chamado de pequinês. E outro detalhe é que existem algumas diferenças entre cidade e estado. Quando a capital ou a cidade tem o mesmo nome do estado, como acontece no caso de São Paulo. Se a pessoa fosse referir a uma pessoa que nasceu no estado de São Paulo, não necessariamente na cidade, na capital São Paulo, podendo ser do interior, é chamado de paulista. Então, aquela pessoa que nasceu em São Bernardo dos Campos, nasceu no ABC Paulista, ele é chamado de paulista, certo? Mas agora, quem nasceu na cidade, na capital, aí é paulistano. Então, temos a diferença entre um termo relacionado que abrange a todo o estado e um termo específico que abrange a cidade, a capital de São Paulo. Aí a diferença de falar paulista ou falar paulistano. O outro ponto que se faz interessante de revisarmos, já que temos a oportunidade, é a locução adjetiva. O que é a locução adjetiva? É justamente a formação de uma preposição em um substantivo ou por uma preposição em um advérbio. Então, essa formação tem o valor de um adjetivo. A formação da preposição com substantivo, a preposição com advérbio, tem o valor de um adjetivo. E por isso ele tem um adjetivo correspondente. Então, nessa coluna aqui, nós temos a locução adjetiva, que é a formação de uma preposição com um substantivo ou um advérbio. E aqui nós temos o adjetivo correspondente. Então, quando as pessoas falam, por exemplo, que está com uma doença ou um problema de boca é a locução adjetiva. Mas podemos utilizar um adjetivo que é o bucal. Da costa, costeiro. De irmão, fraterno. Do diabo, diabólico. De anjo, angelical. Então, quando dizemos que a menina tem um rosto de anjo, nós podemos muito bem dizer que ela tem um rosto angelical. Ah, professor, então utilizar a locução adjetiva está incorreto? O correto é usar o adjetivo correspondente? Não. Você tem as duas formas que você pode
utilizar. Talvez se você tiver um vocabulário mais amplo, você dê preferência a utilizar o adjetivo correspondente. Mas algumas palavras faltam, de fato, o adjetivo correspondente e por isso nós acabamos utilizando a locução adjetiva. A locução adjetiva facilita um pouco. E o módulo também traz uma variedade de palavras, como de noite, noturno, de fezes, fecal e muitas outras vocês vão encontrar aqui. Algumas até de palavras que você talvez não tenha costume de utilizar. Aí tem aquela dúvida sempre que fica, de rio é fluvial ou é pluvial? De chuva é fluvial ou é pluvial? Sempre que se estuda, cria-se essa dúvida, né? Desde antigamente. Temos de pai, que pode ser paternal, pode ser paterno, também tem isso, né? Algumas locuções adjetivas permitem dois adjetivos ou mais correspondentes. Então, dentro do assunto adjetivo que foi estudado, eu escolhi esses 2 pontos para revisarmos, porque todo assunto será cobrado em avaliações, porém, esses 2 serão mais cobrados. Já estou te garantindo que é bom ter atenção a esse conteúdo, tá bom, gente? Então, começamos nossa semana com língua portuguesa. Amanhã temos nossa aula de artes. E a atividade para casa fica na página 22 do módulo de vocês. Aguardo a atividade de vocês. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Tchau, tchau, gente.